Acho que o pessoal da Faria Lima, não todos, né? Acho que o mercado financeiro, pelo menos aqui no Brasil, ficou bem dividido com relação às expectativas do que seria o governo Lula em termos fiscais. Mas o pedaço do mercado financeiro que deu esse benefício da dúvida, provavelmente se ancorou no que ocorreu no governo Lula lá em 2003, 2004, com o Palocci, né, com a indicação de uma série de pessoas muito boas dentro do Ministério da Economia e uma responsabilidade que não era esperado dado o discurso do Lula durante a campanha de 2002 e durante todo o tempo anterior. Mas acontece que às vezes a história não é bem assim. Às vezes talvez tenha sido fatores imprevisíveis que fez ele fazer isso, né? A gente estava num momento de fragilidade no Brasil, tinha muita dívida em dólar na época, coisa que hoje a gente é net positivo. Tinha acabado de ocorrer o 11 de setembro, a crise da Nasdaq, né? As expectativas com relação ao Lula eram muito ruins e ele talvez tenha tido um lapso ali de pragmatismo que se esperava que ia ter de novo, né? Não era o meu caso, mas tinha muita gente de fato, não dá para entrar na cabeça dessas pessoas. O que aconteceu de lá para cá, nesse governo, é que ao longo de 2 anos, as expectativas foram deteriorando, bem gradualmente, né? Quando veio o arcabouço, estava claro já que a tal da dívida PIB, né, que esse político que falou agora aí que o mercado está cometendo crime, provavelmente não entende. Quando veio o arcabouço, a dívida PIB já não era, nem no melhor dos cenários, antes deles reverem para baixo as metas de superávit primário, já não estabilizava a dívida PIB. Quando eu conversava com o pessoal amigo da Faria Lima, falava, bom, mas vocês estão vendo a dívida PIB e não vai estabilizar. Tinha muita resposta que era assim, não, mas provavelmente sai uma reforma administrativa, provavelmente daqui no meio do caminho vai ter algum ajuste um pouco maior, aqui e ali. Tinha, sim, uma expectativa de que aquilo não ia ser a única medida, o arcabouço, que no fundo era uma carta de boas intenções. Quando eles tiraram o teto de gasto, eles estavam dizendo, eu não quero nenhuma camisa de força autoimposta, que vai automaticamente forçar gastos para baixo ou colocar limites em aumentos, caso a gente gaste mais do que possa, caso o PIB seja menor do que esperado. E de lá para cá, dito e feito, né? Não só o arcabouço não era suficiente já naquela época para a estabilização da dívida PIB de longo prazo, como também eles revisaram para baixo as metas de superávit primário para 2025, 2026, né? de 0,5 para 0, de 1 para 0,25. E hoje o mercado, depois desse último pacote agora, meio que acho que caiu a ficha de que não existe realmente uma vontade política de fazer o correto, ou, na verdade, pior, não é nem uma questão de vontade política, porque vontade política implica que eles entendem qual é o quadro, qual é esse problema que eu estou tentando explicar aqui em muito pouco tempo. Sim. Se o problema é esse segundo, eles não entendem qual é o quadro, e é uma hipótese, é um buraco que é mais embaixo. E daí, realmente, não vai ser nesse governo que vai ter uma reforma mais estrutural desse nível aí de 3% do PIB que eu falei, e vai cair na mão do próximo que for eleito. Então, essa é a dúvida do mercado. Acho que caiu e a gente já viu esse filme, né? A gente já viu isso acontecer antes. Não seria a primeira vez. Acho que caiu a ficha no mercado que, olha, realmente eles ou não entendem ou não vão querer pagar esse preço, porque agora era a hora. Essa era a grande cartada. O mercado estava ansioso. Falou, agora tá claro que tá pior do que esperado o fiscal, a expectativa já estava piorando, o dólar já tinha subido, a curva de juros já tinha piorado. Então se esperava que... Não fez agora é porque não vai fazer. Esse era o momento. Como não veio? Bom, para vir, ou vai piorar muito, e aí vai assustar, a pressão do establishment vai aumentar, eles vão assustar e vão fazer no susto, ou vai piorar e vai ficar nesse reme-reme até o final do governo. O que aconteceu na Argentina, por exemplo, piorar muito para que finalmente faça o que tem que ser feito, aparecer um cara como o Milei para realmente cortar na carne e tomar as medidas necessárias. O que vocês acham? Eu acho tem que piorar mais para melhorar? Eu acho que é exatamente isso. Infelizmente, o governo, ele não... Esse governo especificamente, mas os governos em geral, isso vou abrir um geral aqui mundial. Nenhum governo age antes de uma crise, ele age por crises, através de crises. Então, acho que estamos vendo aí estamos num momento pré-crise, e como muito bem colocado aqui pelo Paulo, acho que podemos até repetir o que ele falou, porque é de suma importância que mais pessoas entendam. O corte para equilibrar as contas é da ordem de centenas de bilhões, certo? Só que a Constituição do Brasil não permite cortar centenas de bilhões... Tem os gastos obrigatórios. Porque mais de 90% das despesas são obrigatórias travadas em Constituição.
Então, só uma parcela pequenininha que está na mão do governo, que ele pode cortar. E o que ele ofereceu para o Congresso é nessa parcelinha pequenininha, até menor do que poderia. Então, ele não está cortando gastos, ele teria que mandar para o Congresso uma reforma das grandes despesas obrigatórias que estão constitucionalizadas. A gente precisa deixar isso bem claro aqui para o leitor. Mais uma vez, eu vou repetir, eu levanto essa bandeira sempre. Temos um problema constitucional no Brasil. Com essa Constituição, nós sempre, não importa o governo, teremos uma crise a ser debelada. E se um próximo candidato não vir para falar, não, vou fazer uma reforma do SUS, vou fazer uma reforma do sistema educacional, vou fazer uma reforma da Previdência. Se ele não está falando isso, ele não quer resolver nada. Ele quer só ocupar espaço e empurrar com a barriga aí até uma próxima crise se maturar. Então, de fato, temos que ter uma crise, eu acho que vai vir, para que tenhamos aí algumas medidas mais draconianas do ponto de vista de reforma estrutural, reforma constitucional.